Olá, somos do canal Psiquismos e neste canal nós buscamos trazer uma série de conhecimentos do campo da psicologia, da neurociência, da psicanálise, da filosofia, da sociologia, tudo para encher o seu dia com mais conteúdo e conhecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do sono, né? Um assunto tão importante para a qualidade do dia e a sua produtividade e desempenho no dia seguinte. Bem, nós passamos cerca de um terço da nossa vida dormindo. Contando que nós temos que dormir 8 horas por dia, sendo que não necessariamente é assim, mas contando que 8 horas é nada mais que um terço de 24 horas. Então, nós passamos um terço da nossa vida dormindo e de todo esse tempo passamos um quarto dele sonhando. E para aquela pessoa que acha que uma boa soneca nada mais é que um desperdício de tempo, eu trouxe uma série de dados aqui alarmantes que vão mostrar o contrário. A falta de sono custa aos Estados Unidos mais de 411 bilhões de dólares anualmente. Vem de erros de trabalho, vem de acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, má produtividade, má desempenho acadêmico, remédios que são produzidos, tudo isso envolve custos para o governo dos Estados Unidos, por exemplo, e envolvido com a má qualidade de sono. Outro dado alarmante é que mais de 100 mil mortes podem ser atribuídas a erros médicos devido à privação do sono. Os médicos também não são super-heróis, eles também são submetidos a problemas que nós podemos passar, que eles podem passar, não é? Aqui, já entrando no campo da patologias do sono, né? Nós vemos os transtornos do sono, na verdade, né? Nós temos que um terço da população adulta do mundo sofre de insônia, sendo que esse um terço, né, na verdade, é insônia crônica. E um décimo desse um terço é só insônia secundária. Secundária é alguma ansiedade, alguma depressão, alguma coisa. Mas aqui, esse exatamente um terço, ele se representa a insônia crônica. Entrando em outros transtornos do sono, que são bem mais diversos que apenas a insônia, vemos que mais de 60% dos pacientes com narcolepsia foram diagnosticados erroneamente como apneia obstrutiva do sono ou depressão, né? A narcolepsia é um dos transtornos do sono mais complicados de se tratar, muitas vezes até mais do que a própria insônia, devido à sua dificuldade de controle. 75% das pessoas, novamente falando da narcolepsia, 75% das pessoas que sofrem de narcolepsia permanecem sem diagnóstico. Pessoas com insônia crônica são 4 vezes mais propensas a relatar alucinações, e aqui um dado super alarmante. Então vamos ativar o alerta de mega importância. Insônia tem cerca de 20 vezes mais chance de desenvolver um transtorno do pânico. A insônia, sendo ela causada por uma ansiedade ou não, ela piora a ansiedade, ela piora o humor, ela piora a irritabilidade e ela piora, inclusive, descargas epileptogênicas. Por quê? Quanto menos quantidade de sono, maior a probabilidade, inclusive, de uma crise epiléptica. Bem, sono é uma necessidade biológica.
Vimos com aqueles dados alarmantes que uma noite de sono não é. Uma noite de sono mal dormida não é apenas uma noite de sono mal dormida, não é mesmo? O sono, na verdade, tem funções bem mais importantes que nós ainda vamos discutir. Calmem-se e vamos lá. Sono é uma necessidade biológica. Bem, se o sono não tivesse uma função tão crítica e tão importante para o nosso dia, com o tempo, obviamente, ele teria sido extinto em muitas espécies. Necessidade de dormir. Isso é óbvio. Olha, em muitos animais é muito difícil você dormir. E é muito complicado a situação de permanecer dormindo. Lembrando que durante a época que você está dormindo, você está mais indefeso, você está com menos proteção, você está se expondo aos riscos da natureza, né? Inclusive, há riscos de ser de outros predadores. Dormir não foi uma função extinta. Ela é vista em todos os mamíferos, aves e répteis, os vertebrados superiores, né? Nos anfíbios e peixes, alguns apresentam, mas todos os vertebrados superiores, que são os últimos a serem desenvolvidos, né? Se desenvolveu os répteis, depois vieram um ramo que virou ave e um ramo que virou mamífero, né? Todos vieram dos dinossauros, né, que são répteis, mas o ramo virou ave e o ramo virou mamífero. Foca em Berê, sono. Beleza. Golfinhos, por exemplo, que são mamíferos que vivem em regiões muito mais turbulentas e difíceis de se dormir, né? Eles dormem a mais ou menos a mesma quantidade de horas. Golfinhos e baleias dormem mais ou menos a mesma quantidade de horas que um ser humano. Cerca de 10 horas por dia, um pouco mais, né? Mas eles dormem, e eles dormem até um pouco mais, né? Engraçado, né? Como eles fazem isso? Eles dormem com metade do cérebro a cada 2 horas. Então, dormiu com metade do cérebro, passou 2 horas, passa 1 hora acordado, e depois de 1 hora, dorme com a outra metade do cérebro. Metade do cérebro dormiu, passou 2 horas, ficou acordado 1 hora, passou mais 2 horas dormindo com a outra metade do cérebro. Morcegos, por exemplo, já têm um outro padrão de sono e eles representam um outro ritmo de sono, de horas de sono. Eles dormem, enquanto morcegos e gambás dormem 18 horas por dia, girafas e cavalos dormem 3 horas por noite. Não só isso, o sono ele não é visto apenas nos vertebrados superiores, mas inclusive algumas espécies de invertebrados, como a mosca das frutas, a drosófila e a barata. Inclusive, a mosca e a barata foram alvos de experimentos bem radicais. Como matar baratas? Baratas. Experiências de privação de sono levaram às consequências devastadoras. Nelas chega a morte. Em baratas, né, essas experiências de privação de sono levou ao ao topo, ao extremo de levar à morte, né? Nos seres humanos não se sabe se isso é possível, porque nunca foi feito um estudo tão arriscado assim. Na verdade, o máximo que foi feito, nós vamos ver um pouco mais para frente, mas não chegou a privar totalmente do sono. Aproximando-se mais dos mamíferos superiores, nós tivemos um estudo pouco tempo depois, né? Esse foi na década de 50, de 40, esse das baratas. Esse outro aqui um pouco depois, na década de 80, eles privaram, um grupo de ratos foi privado de dormir, e após 2 semanas os bichos simplesmente morreram, né? Eles tinham desenvolvido feridas,
manchas que não saravam, e apesar de eles comerem, o gasto de energia continuava sendo maior. E aqui já vai uma das funções essenciais do sono, que é a preservação de energia. Durante o sono você gasta muito menos energia do que quando você está acordado, né? E aqui são apenas algumas curiosidades que eu busquei trazer, né? Algumas coisas etc. Mas acho que não custa nada, né? Dormir significava se colocar em grande risco, né? Na pré-história, como eu disse, para os seres humanos, né? A chance de você dormir, ser atacado por um predador, né? Os riscos da noite e tal. Era muito grande, mas sem o sono, de novo, o consumo de energia seria muito maior. Então é importante que, se você for anotando no seu caderninho, o consumo de energia já é um fator muito grande para preservação. A preservação do consumo de energia já é uma das funções do sono. Bem, a partir da antiguidade nós começamos a ver tentativas de tratamento, tentativas de solucionar os problemas do sono, os transtornos do sono, né? A contação de histórias, adivinhações, usar remédios, plantas medicinais e até sangue de animais, tudo começou a ser feito para regular os padrões de sono e sonhos, né? Imagine a realeza, né, não conseguindo dormir, passando todos aqueles problemas, e aí você vê um sacerdote lá contando umas histórias para ninar, né, usando remédios, plantas medicinais, sangue de animais, tudo isso para possibilitar dormir. Na verdade, nessa história do sono, né, que eu busquei trazer, o mais interessante de fato é o da Idade Média, porque na Idade Média acontecia uma coisa que era o sono em 2 turnos, né? Sono em 2 turnos. Que algumas pessoas até hoje dizem que é assim que ainda de fato nós deveríamos dormir, que é o mais natural possível, né? Como é que funcionava? Bem, na Idade Média a pessoa não tinha muito o que fazer, né? A maioria da população pobre, né, os camponeses, tinham que trabalhar o dia todo. Então trabalhava das 6 da manhã até as 6 da noite, quando acabava a luz do sol. Então o resto seria dormir, praticamente dormir, né, e outras atividades, tomar banho, sei lá, mas praticamente era 12 horas para dormir. Nem todo mundo consegue dormir 12 horas, certo? Até hoje é bem difícil você achar alguém que durma 12 horas mesmo. Mas vamos dizer que na Idade Média a pessoa teria que dormir as 12 horas. E acontecia que elas despertavam no meio da noite. Esse padrão de sono começou a ser visto em várias pessoas na Idade Média e, inclusive, experimentos atualmente feitos de colocar pessoas no campo em condições semelhantes à da Idade Média, se repetia esse tipo de padrão de sono, que a pessoa dorme 6 horas, 5 horas, acorda ali por volta da meia-noite, 1 da manhã, fica acordado umas 2 horas, depois dorme mais um pouco para já levantar no próximo dia. E isso daqui está associado, por incrível que pareça, com a liberação de prolactina, que é o hormônio que causa a sensação de relaxamento depois do orgasmo. Isso é mesmo que prazer em acordar, não é? Somente na Idade Moderna é que surgiu a necessidade de dormir cronometrada por um relógio, né? Apesar de na Idade Média você ver a necessidade de dormir cronometrada pelas horas do sol, relógio solar, ritmo circadiano, né? Na Idade Moderna nós invertemos esse ciclo, não invertemos, mas nós modificamos um pouco, porque nós estendemos o nosso dia um pouco mais para a noite e durante a noite nós colocamos um limite de tempo durante a noite, que é o período de sono. E por volta de 1800, né, o termo preguiça já começou a ser sinônimo das pessoas que
gostavam de tirar cochilos, dormir, etc. Que suas necessidades de sono por idade, né? Uma coisa que é importante ver é que a quantidade de sono tende a diminuir, né, ao longo da vida. Isso em parte, né, da, da melatonina, né, mas também outras justificativas que nós vamos ver um pouco